Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Olá, irmãos e amigos, que alegria poder partilhar o pão da vida através do estudo da lição da Escola Sabatina. Nesta semana, a lição de número 3, intitulada Memoriais da Graça. Por favor, compartilhe esse vídeo com seus irmãos interessados. Apoie o canal se inscrevendo para receber as notificações de novos vídeos. O filósofo irlandês do século XVIII, Edmund Burke, escreveu a seguinte frase: "Um povo que não conhece sua história está fadado a repeti-la." Caso a história seja feita de crescimento, paz e prosperidade, certamente queremos repeti-la. Contudo, para não repetir os equívocos do passado, precisamos nos lembrar do que não devemos praticar a fim de viver em paz conforme a vontade de Deus. Para demonstrar a importância dos memoriais e do conhecimento da história, eu gostaria de falar brevemente a respeito dos costumes de dois povos antigos. O primeiro deles foi um povo chamado de sambaquis. Esse povo viveu há cerca de 8.000 anos atrás em diversos locais do Brasil. Há registros de sua existência em Santa Catarina, São Paulo e Minas Gerais. Eles tinham como hábito enterrar tudo que utilizavam e precisavam descartar. Restos de comida, seus entes falecidos, animais mortos, tudo era coberto com terra. Mas ao invés de enterrar como nós conhecemos, eles criavam montes que ultrapassavam 20 metros de altura, conhecidos então como sambaquis. Pouco ou quase mais nada se sabe a respeito desse povo, além de seu estranho costume. O seu representante mais conhecido é o crânio de Luzia, encontrado em Lagoa Santa. Atualmente pode ser visto no Museu Nacional do Rio de Janeiro. A origem dos sambaquis é desconhecida. Seu culto, seus demais hábitos e até seu idioma se perderam no tempo, especialmente pela influência de outros povos, sendo sua cultura e memória totalmente absorvidas e modificadas por outras culturas indígenas. Sambaqui é uma palavra originada da língua tupi que significa monte de conchas. O outro povo é a descendência de Abraão, o povo de Israel. Ao contrário dos sambaquis, por causa da preservação dos seus costumes, especialmente a preservação do seu idioma, sua história não somente é conhecida e lembrada em detalhes, mas também modificou todo o mundo, principalmente pelo conhecimento da história de Jesus Cristo. Amos Oz, escritor israelense falecido em 2018 em seu livro Os Judeus e as Palavras, nos apresenta 4 personagens reais que viveram em épocas diferentes. A juíza Débora, que viveu aproximadamente 1.200 anos antes de Cristo, o rei Roboão, 1.000 anos antes de Cristo, o Rabi Akiva, que viveu entre o primeiro e segundo século depois de Cristo, e o rabino Abraham Kook, que viveu nos séculos 19 e 20. Apesar da distância cronológica, 3.000 anos da juíza Débora até o rabino Kook, Amos Oz diz que, resguardadas as diferenças adquiridas com o tempo, como a criação de novas palavras, a evolução das roupas e as novidades das invenções, por exemplo, apesar disso, todos seriam capazes de compreender um discurso da juíza Débora em sua língua hebraica, e seriam capazes de manter uma conversa sobre seus patriarcas. A comunicação, as histórias contadas de pai para filho, de geração em geração por milhares de anos, preservaram a identidade do povo de Israel. Outra observação sobre a língua hebraica apontada por Amos Oz está na seguinte comparação. Enquanto a filosofia ocidental nos acostumou a olhar em frente ou para frente como o que está por vir, ou seja, o futuro, e a escutar o que está atrás como sendo o passado, a língua hebraica sugere algo surpreendentemente diferente. A noção hebraica considera que estamos no fluxo do tempo, com as costas para o futuro e a face virada para o passado, lembrando do cuidado de Deus e aprendendo com os erros do passado. Por isso iniciamos nosso estudo com Deuteronômio 6, 6 e 7, com a ordem de Deus aos pais de guardar no coração as sagradas palavras e principalmente ensiná-las aos nossos filhos. Nesta semana vamos estudar sobre alguns memoriais da graça de Deus ao demonstrar seu poder através das maravilhas operadas em favor do seu povo.
A primeira delas, repetida várias vezes aos israelitas no tempo de Josué, está no verso para memorizar, que leio a seguir, Josué 4, 23 e 24. O Senhor, o seu Deus, fez secar as águas do Jordão diante de vocês, até que vocês tivessem passado, como o Senhor, o seu Deus, fez com o Mar Vermelho, que ele secou diante de nós, até que tivéssemos passado. Para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é forte, a fim de que vocês temam o Senhor, seu Deus, todos os dias. No domingo traz a lição com o título Cruzando o Jordão. A pergunta que nós temos é: leia Josué 3, de 1 a 5, números 14, 41 e 44. Por que Deus pediu aos israelitas que se preparassem de forma especial para o que estava prestes a acontecer? Bom, com a análise do texto, nós teremos a resposta no decorrer desse dia. Em Josué 3, de 1 a 5, nós somos informados de que após o povo sair de Sitim, eles se detiveram às margens do Jordão. Após 3 dias, os oficiais do povo passaram pelo meio de Israel, anunciando que a Arca da Aliança passaria e todos deveriam segui-la. Mas como o caminho não era conhecido, o povo deveria manter uma distância segura da arca, de 2.000 côvados, o que dá hoje, considerando o côvado de 44 centímetros, 880 metros. Josué disse a todos que se santificassem, pois o Senhor faria maravilhas entre eles. De acordo com o primeiro parágrafo da lição, temos aqui a primeira menção da Arca da Aliança. As outras 2 menções indicadas pelo autor consideram a saída do Sinai e o episódio da provocação no deserto mencionado em Hebreus 3, 9 e 11. Sobre a grande provocação, esse foi o momento em que os 10 representantes das 10 tribos deram um relatório negativo e inflamaram a multidão contra Moisés, sendo que Deus então condenou todo o povo à peregrinação do povo por 40 anos no deserto. De acordo com a Bíblia, em Números 14, 44, os rebeldes arrependidos tentaram no dia seguinte conquistar o território prometido, porém sem sucesso, porque a arca não os acompanharia e porque novamente consideraram a palavra de Deus, desta vez não reconhecendo a maldição divina de sua peregrinação e morte no deserto. A Arca da Aliança era o objeto mais sagrado do tabernáculo. Ficava no lugar santíssimo, onde apenas uma vez por ano o sumo sacerdote adentrava para fazer o ritual sagrado de expiação dos pecados de todo o povo, no chamado Dia da Expiação, em hebraico Yom Kippur. Esse contato limitado de apenas uma vez por ano e apenas com o sumo sacerdote deixava claro o nível de santidade do objeto, da arca, mas não apenas o objeto em si. Em seu interior estavam ainda as tábuas da lei, a expressão do caráter divino, que deveria ser contemplado, e seus mandamentos observados. Havia também o cajado de Arão, que, de acordo com o número 17:8, havia florescido, indicando que Deus tem poder para fazer surgir a vida mesmo da total infertilidade. Além disso, havia o maná, o pão que desceu do céu para sustentar o povo no deserto, representando o Cristo, o pão da vida. E não apenas pela presença destes 3 objetos, mas porque a glória de Deus, o Shekinah, estaria presente no propiciatório e falaria diretamente com Moisés. Quando a arca se movia, o Senhor também se movia com ela. Uma vez que o próprio Deus se fazia presente entre o povo, todos deveriam se purificar, se santificar. Nesse processo de santificação, os fiéis deveriam desenvolver a reverência, respeitando as orientações divinas, desenvolver a obediência, agindo em conformidade com a vontade de Deus, e desenvolver a própria conversão. Mudança de mentalidade, de atitude, convergir do caminho tortuoso para o caminho indicado por Deus. A purificação seria semelhante, mas não igual à dos sacerdotes, como diz o autor da lição, com exceção da unção com óleo e o sacrifício do novilho. O povo seria consagrado por Moisés através de uma oração com imposição de mãos, e todos deveriam lavar suas vestes, permanecendo em reverência, contrição e em espírito de oração. Infelizmente, essa atitude não foi conservada pelo povo durante o tempo em que Moisés permaneceu no Sinai para receber as tábuas da lei e o projeto do tabernáculo. Foi nesse intervalo que os rebeldes obrigaram Arão a esculpir o bezerro de ouro. Está claro, então, que a santificação leva tempo e está ligada à prática da obediência e ao exercício da fé.
Agora, aproximadamente 40 anos após, de frente ao Jordão, no dia seguinte o povo veria a primeira das maravilhas operadas por Deus. Tudo o que se requeria deles era lealdade e fé em seu divino comandante. Esse era um povo diferente do recém-saído do Egito. Sabiam que não estavam entrando em Canaã da maneira e no tempo que desejavam. Era um povo de mentalidade transformada que sabia que Deus agiria conforme as suas promessas. Mais importante que as lições de fé que temos aprendido no livro de Josué, o nosso exercício da fé, da obediência e do reconhecimento de que Deus é soberano do universo, que ainda olha para cada um de seus filhos, mesmo que Ele não nos conceda agora, ou até mesmo nunca, o que nós definimos ou entendemos como bênçãos, Ele tem preparado para cada um de nós exatamente aquilo que precisamos. Lembrando que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que o amam. Mas para que compreendamos suas ações nas nossas vidas, precisamos, assim como os seguidores de Josué, abandonar os nossos pecados e remover todas as nossas impurezas. Impurezas que penetram nosso corpo pela boca e impurezas que saem do nosso coração através das nossas bocas. A boca fala do que está cheio o coração. Para sermos cheios do Espírito Santo e aptos a contemplar as maravilhas de Deus, precisamos limpar os espaços ocupados por nossa vaidade e vontade. Lição de segunda-feira, queridos, o Deus das maravilhas. De acordo com o dicionário Michaelis, o termo milagre pode ter diferentes significados de acordo com a área do conhecimento. Separamos dois. Para a ciência, milagre é um ato ou acontecimento fora do comum, inexplicável pelas leis da natureza. No sentido religioso, milagre é qualquer manifestação ou intervenção da presença e ação divina na vida humana. A palavra hebraica niflaot, traduzida por milagres ou maravilhas, é utilizada para descrever eventos fantásticos, impensáveis e ou incompreensíveis pela mente humana. Seu significado abarca tanto a ideia religiosa quanto a científica. Não há explicação possível pela mente humana. Moisés não transformou as águas do Nilo em sangue, não tinha poder para alinhar astros celestes e dar causa a um eclipse de 3 dias, não podia fazer chover pedras com fogo e não seria capaz de matar todos os primogênitos egípcios numa só noite. Não abriu o Mar Vermelho. Todos estes sinais foram demonstração única e exclusivamente do poder de Deus. Digo isso porque niflaot, conforme a Bíblia de palavras-chave, é uma palavra usada para indicar uma coisa incomum ou extraordinária. É usada num contexto de palavra ou obras exclusivamente de Deus. A única exceção seria Lamentações 1:9, usada para descrever a fantástica queda de Jerusalém, que seria espantosa ou maravilhosa, mas ainda assim sua queda se deu como consequência da desobediência do povo e, obviamente, por juízo divino. Ao presenciar as maravilhas, Israel compreendia que não havia outro ser semelhante a Deus. Ele estava acima de todas as criaturas. Então, eles meditavam não apenas nos atos, mas especialmente em seu autor. Eles o louvavam e faziam seu nome ainda mais conhecido entre as nações. Conforme o autor da lição, o Deus que criou o mundo não é limitado por sua criação. Para ele, nada é demasiadamente difícil, nada é maravilhoso demais. Ele é maravilhoso. O milagre agora seria a travessia do Jordão. Nós temos informações de que em período de seca, atualmente, o Jordão tem no máximo 18 metros de largura e até 5 metros de profundidade. Isso por conta da redução do volume do rio por causa do aumento da população que usa suas águas, por causa dos desvios e também por conta da poluição. Mas na época de Israel, o rio era mais largo e certamente mais profundo. Além disso, quando Josué guiou o povo para atravessá-lo, conforme Josué 3,15, era período de cheia, e a sua largura e profundidade estavam aumentadas. Deus disse que assim que os sacerdotes pisassem nas águas, elas se dividiriam em 2, e as que vinham de cima se tornariam num montão. Eu acredito que nenhum ser humano seria capaz de segurar em suas mãos 1 litro de água derramada. Você se julga capaz de fazer isso, segurar 1 litro d'água? Então faça a experiência e comente aqui. Agora imagine as águas de um rio
em período de cheia, que corre sem impedimento, de repente se torna um montão, uma muralha de água com dimensões assustadoras. Você é capaz de imaginar isso? Milhares de anos de estudos e desenvolvimento das ciências, especialmente das ciências de engenharia, com a evolução das barragens e obras gigantescas de contenção de água, levam muitos anos para serem construídas e custam milhões. Deus amontoou as águas com o poder de sua palavra apenas, instantaneamente, de graça e pela graça. Agora, o autor da lição faz 2 saltos cronológicos. O primeiro nos leva ao profeta Zacarias e à promessa que, após o exílio na Babilônia, Jerusalém seria reconstruída e novamente habitada. Zacarias proferiu a uma multidão desfalecida: assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que salvarei o meu povo e os trarei e habitarão em Jerusalém. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. O segundo salto é para o 2º século da era cristã e nos fala sobre o jovem rico. E o ponto central está na pergunta do rodapé da lição desta segunda-feira. A pergunta é a seguinte: como a resposta de Jesus aos questionamentos dos discípulos o encoraja a confiar em Deus diante do que parece impossível? A resposta é simples: para Deus nada é impossível. Então, de terça-feira, que vem com o título Lembre-se. Nós identificamos o que seria talvez uma pequena inconsistência no primeiro parágrafo. Eu vou fazer a leitura aqui de 2 ou 3 frases desse primeiro parágrafo, se não o parágrafo como um todo, e depois nós faremos a apresentação de 2 palavras que são utilizadas pelo autor, uma delas exclusivamente aqui na terça-feira e outra utilizada na segunda, a niflaot, que nós falamos de certa forma abrangente no dia de ontem. E faremos então essa comparação. Em alguns momentos dá a entender que há uma igualdade ou semelhança entre essas palavras. Então nós lemos aqui o primeiro parágrafo, algumas frases. O primeiro: o propósito daquelas pedras era se tornarem um sinal. Juízes 4, verso 6. O termo hebraico apóstrofo ot, nós podemos dizer como ot, é frequentemente associado à palavra maravilha e pode se referir a atos miraculosos feitos por Deus. Ele abre parênteses e veja o estudo de ontem, o que nós falamos, obviamente, niflaot, com exceção de Lamentações, capítulo 1, verso 9. Niflaot é sempre utilizado no contexto em que Deus opera grandes maravilhas, no contexto da ação divina exclusivamente. Deus opera grandes maravilhas. Algumas pessoas chamam de sinais, contudo, não devemos confundir o final da palavra niflaot com esta palavra ot, porque são 2 palavras diferentes. Nós vamos projetar agora na tela e eu falo brevemente a respeito de cada uma delas. O hebraico tem como característica ser uma língua triconsonantal em sua maior parte. A maioria das palavras em hebraico contém 3 consoantes. Niflaot tem como raiz a palavra falar, em alguns casos considerado como um verbo, em outros casos considerados como substantivo. Esta segunda opção é a que nós utilizamos aqui na lição, nesse termo niflaot. Então, se ela tem como base falar, que é traduzido como maravilha, como milagre, esses 2 acréscimos, tanto o prefixo ni quanto o sufixo ot, dão características distintas a esta palavra. O prefixo ni, formado pela consoante nun, e o ponto que vem logo abaixo, como nós mostramos aqui, que é um sinal massorético de vocalização. No hebraico, nós não lemos, na verdade, a maioria das palavras com a vocalização massorética. São apenas consoantes, apenas consoantes. Inclusive, a terminação da raiz desta palavra, falar, a terminação, a terceira consoante é um aleph, que não deve ser confundido com a nossa letra A do português, porque aleph é a primeira consoante, da qual nós não temos condições de transliterar. Normalmente, ela não é pronunciada por não sabermos o real som do aleph em hebraico. Bom, então nós temos a letra nun somada ao sinal massorético que nos dá o som de I, ni.
esse prefixo tem que ver com uma terceira pessoa do singular, qual seja a terceira pessoa do singular, numa conjugação de verbo, ele. Então, ele fará maravilha. Mas como temos o sufixo ot, que é apenas o vav, as duas últimas letras que estão destacadas em verde, temos da direita para a esquerda o vav, assinalado com o ponto acima dele, que vai dar o sinal de o, terminado com a letra tav, ot. Esse sufixo é a designação de que a palavra está em hebraico no plural e diz respeito a um substantivo feminino. Então, niflaot, falar, seria maravilha, maravilhas no plural, somado com este prefixo que indica a ação de alguma pessoa, pessoa esta, na terceira pessoa do singular, ou seja, está falando a respeito de Deus, da ação divina, ele fará maravilhas no meio de vós. Bom, a palavra destacada pelo autor logo no começo como sinal, e ele indica Juízes 4, 6, a mesma palavra indicada da mesma forma em Gênesis 9, 12, que ele indica no meio do parágrafo também, é a palavra ot. E ela, diferente do sufixo de niflaot, ela inicia-se com um aleph, seguida de um vav, com a pontuação massorética, e depois seguida pelo tav. Ot é traduzida diretamente do hebraico para o português como sinal. Então, quando ele diz que a palavra em hebraico ot é frequentemente associada à palavra maravilha, nós precisamos desconsiderar essa menção dele, porque nem sempre a palavra vai estar de fato seguida juntamente com ela, a menos que ele faça o recorte equivocado da raiz da palavra, que é triconsonantal. Então, nós devemos considerar ot iniciando-se com aleph, seguido do vav e do tav, como uma palavra exclusiva, que significa sinal. O niflaot, esse ot que vem no final dele, não se inicia com aleph, ele é apenas um prefixo de duas consoantes hebraicas que dão uma mudança de entendimento, de interpretação à palavra raiz, que nesse caso seria falar. Falar, sim, é traduzido como maravilha. Então, o mesmo ot que você lê na lição de terça-feira, na segunda linha, ele não é exatamente o mesmo ot que finaliza a palavra escrito transliterado em hebraico na segunda-feira, na segunda linha, niflaot. Ou seja, não há correlação exatamente de uma palavra com a outra. As palavras são separadas. Ela pode ter sim com a outra palavra maravilha, mas a terminação não é a mesma. O sinal é visível e pode ser um símbolo. O sinal da aliança com Noé foi o arco-íris. O sinal dos observadores da Páscoa foi o sangue passado nas vergas das portas e janelas. O sinal da confiança do sustento que vem de Deus é o sábado. Em Josué 4, as 12 pedras amontoadas foram um monumento que sinalizava o milagre da travessia do Jordão e a direção divina. É importante ter em mente a profundidade do significado do verbo lembrar em hebraico. Outra ação importante acompanhava a lembrança. Em Gênesis 8:1, quando Deus se lembrou de Noé após o dilúvio, ele fez soprar um forte vento que baixou as águas. Em Gênesis 21, verso 1, Deus se lembrou de Sara e ela concebeu Isaque. Em Gênesis 30, 22, lembrou-se de Raquel e nasceu José. Em Êxodo 2, 24, lembrou-se Deus da aliança com os patriarcas e libertou Israel da escravidão do Egito. Tanto as obras de pedras como as práticas religiosas, como rituais ou cessação semanal de toda obra, eram sinais visíveis de que Israel obedecia a Deus. Esse comportamento traz à tona a pergunta feita pelos descendentes daquele povo: o que essas pedras significam? Em Romanos 10:1, Paulo ensina que a fé vem do ouvir e ouvir é a palavra de Deus. Mesmo que os milagres que ignoravam as leis da física não aconteçam com a mesma frequência em nossos dias, o desenvolvimento da nossa fé depende de nossa ação. Cabe a mim e a você pisar nas águas do nosso Mar Vermelho, do nosso Rio Jordão,
Cabe a nós obedecermos a palavra e confiarmos em Deus. Todos esses valores podem e devem ser ensinados, mesmo que a liderança espiritual da igreja não seja exatamente o exemplo que precisamos ver para crescermos na fé. Temos à nossa disposição o memorial da Palavra de Deus. Temos exemplos de sobra que de fato nos ajudam a crescer. A fé vem do ouvir e ouvir é a Palavra de Deus. Então precisamos estudá-la para que não sejamos mais como meninos carregados por todo o vento de doutrinas. A lição de quarta-feira nos traz o título Esquecimento e começa com a pergunta: por que é tão importante lembrar os feitos poderosos do Senhor? A resposta que nós sugerimos: quanto mais se observa, quanto mais se fala a respeito, quanto mais contato com alguém ou alguma coisa, mais familiarizados nós somos e mais conhecemos e acreditamos. Além de nosso contato, precisamos incentivar os mais novos. Você se lembra de Deuteronômio 6, 6 e 7? Essas palavras que hoje te ordeno e tu a inculcarás a teus filhos? Josué fala da ação divina da separação das águas em dois momentos. A abertura do Jordão para a geração mais nova e a abertura do Mar Vermelho vista por ele e a geração anterior. O autor da lição destaca que um Deus que abriu o mar, que abriu o Jordão, tem poder para fazer qualquer coisa. Ele é vivo e nele nós podemos depositar a nossa confiança. Esquecer-se no sentido espiritual pode levar a consequências sérias se quisermos manter nossa identidade. No segundo parágrafo da lição de quarta-feira nós temos: geralmente, consideramos o esquecimento uma característica normal de todos os seres humanos. Mas ainda assim o autor destaca que o problema desse nosso esquecimento é quando nos esquecemos de coisas espirituais. E ele trata disso como um assunto que pode nos trazer sérias consequências. Logo abaixo ele segue dizendo que mesmo hoje, se quisermos manter a nossa identidade, parecido com o que falamos no sábado sobre a falta de identidade do povo sambaqui e a identidade do povo judeu, se quisermos manter nossa identidade como um povo que possui, veja bem, preste bastante atenção, um chamado e missão peculiares. Eu não vou dar nem sequência à leitura do restante do parágrafo, para mencionarmos que não devemos nos esquecer, não devemos perder a nossa identidade de um povo que tem um chamado e uma missão peculiares. É importante você saber de onde e por que motivo surgiu a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Obviamente que não temos tempo para isso, ou poderíamos fazer um outro vídeo que falasse a respeito, mas se você tem os livros História do Adventismo, por exemplo, você conhecerá todos os nossos pioneiros, entenderá por que razão a Igreja Adventista surgiu enquanto Igreja Adventista, no mundo em que tínhamos já passado pelo período da Reforma Protestante e tínhamos então uma Igreja Católica já estabelecida, sem mudanças a oferecer para os seus fiéis, e também tínhamos outras igrejas saídas da Igreja Católica, chamadas então de protestante, batista, metodista, presbiteriana, wesleyana e por aí vai. Várias igrejas distintas, cada uma com um pensamento distinto a respeito da Igreja Católica e que não concordavam efetivamente com a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Por uma razão muito simples. Depois do movimento milerita, a Igreja Adventista entrou num período em que comemoraremos aniversário no dia 22 de outubro, o dia do grande desapontamento. Pessoas que teriam chegado, através dos estudos bíblicos, à conclusão de que Jesus voltaria em 22 de outubro de 1844. Então, o chamado específico da Igreja Adventista era para que continuasse o movimento de reforma da igreja. Haviam ainda muitas coisas, muitas doutrinas a serem recuperadas e aprendidas pelo povo de Deus. A Igreja Adventista, então, pregaria sobre o juízo de Cristo. A base da Igreja Adventista está contida nas 3 mensagens angélicas e uma delas, especialmente, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo.
Adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E mais uma missão importantíssima é a noção de mantermos o nosso protesto contra a grande Babilônia, que tem dado a beber do vinho da ira da sua prostituição a muitas igrejas ainda conhecidas. Então, esse foi o chamado para pregar às nações a respeito do juízo de Cristo, e a missão peculiar é, de fato, pregar, como eu já disse, e também de resgatar pessoas do reino das trevas. A questão de número 5 vem nos trazendo, leia 1 Coríntios 11, 24 e 25, João 14, 26. Estas duas passagens têm que ver com o termo lembrança, em contraste com o título de hoje, que é esquecimento. 1 Coríntios, na verdade, é uma repetição de trechos do Evangelho em que Paulo apresenta a Santa Ceia e repetiu o que Jesus disse a respeito dele mesmo: fazer isto em memória de mim, que é o que mais nos importa nesses versos agora. Em João 14, 26, nós temos um dos papéis do Espírito, que é lembrar todas as coisas que Cristo nos ensinou, além de nos ensinar algumas outras com o passar do tempo. E vem a pergunta: por que sempre devemos lembrar o que Cristo fez por nós? Sem isso, as demais coisas ainda têm algum sentido? Bom, a resposta está bem clara para nós, que se nós não tivermos lembrança do que fomos, assim como disse o filósofo no início da lição, se não conhecermos a nossa história ou nosso passado, se for negro, estamos fadados a repeti-lo. O autor cita um trecho da escritora Ellen White, que está no livro Vidas e Ensinos, que eu já mencionei também na lição de número 1, e faço a leitura. Nada temos a temer com relação ao futuro, a menos que nos esqueçamos da maneira pela qual o Senhor tem nos conduzido e de seus ensinos em nosso passado. Mais um adendo a respeito da missão peculiar e do chamado da Igreja Adventista é que as mudanças que têm sido sentidas, vividas pela Igreja Adventista, nem todas elas são, obviamente, mudanças esperadas ou mudanças desejadas pelo nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso culto tem mudado e nós devemos também olhar ao passado, entendermos, aprendermos dos nossos pioneiros como se deveria adorar e honrar ao nosso Deus. O nosso culto hoje está cada dia mais distante dos cultos que foram oferecidos ao Senhor no passado. Não é porque o mundo muda que devemos acompanhar todas as suas mudanças. Alguns mencionam que muitos jovens não vêm à Igreja Adventista porque o culto não é atraente. É preciso nos lembrar de que o primeiro culto oferecido por Adão após a sua queda não foi nada atraente, nada agradável. Não foi nada agradável para Adão imolar o primeiro cordeiro, retirar a primeira vida. É preciso entender, queridos, que o nosso culto deve ser agradável a Deus, não simplesmente agradável a cada um de nós. A lição de quinta-feira nos traz o título Além do Jordão. O autor destaca no primeiro e segundo parágrafos duas passagens bíblicas importantíssimas, cuja lembrança do povo que louva as maravilhas e os sinais operados por Deus. Uma delas está no Salmo 66, verso 6, em que diz que transformou o mar em terra seca e eles atravessaram o rio a pé. Ali nos alegramos nele. No Salmo 114, no verso 3, temos que o mar viu isso e fugiu. O Jordão tornou atrás. Obviamente que percebemos nos dois versos o Mar Vermelho e depois o Rio Jordão. Tempos distintos em que os salmistas, de forma magnífica, elevam a ação divina como algo extremamente miraculoso e maravilhoso. Para nós hoje é inimaginável a ideia de que o Mar Vermelho se dividiu em dois. Duas paredes gigantes de água e o povo passando em terra seca. Da mesma maneira, o Jordão também é um milagre e que me parece particularmente ainda mais fantástico, uma vez que as águas se dividiram, que as águas que desciam iam se escoando e ficando apenas a terra, e do lado em que as águas vinham de encontro ao povo, as águas se amontoaram, ficaram como um montão.
Nós já dissemos no início da semana sobre quão fantástica e inacreditável deve ter sido essa visão. Um paredão imenso de águas acumulados em um lado do rio. O autor chama atenção no segundo parágrafo para o fato de que ambos os eventos contribuíram para uma mudança na condição de Israel. No primeiro momento, um povo que sai da escravidão para a liberdade. No segundo momento, um povo que não tem terra, um povo peregrino que agora se estabeleceria em uma terra, a terra, contudo, prometida. Mais do que simplesmente não ter terra para ter um assentamento, esse povo tinha garantia de que eles eram acompanhados por um Deus que cumpre as suas promessas. E ele cumpriu a sua promessa nesse momento. Bem, dada essa primeira avaliação, o primeiro tópico da lição de quinta-feira, o autor parte para outros dois. Ele dá mais 2 saltos no tempo. O primeiro dele, ele chega até o profeta Elias e também o seu sucessor, o profeta Eliseu. Ao ser trasladado perto do Jordão, Elias também viveu um milagre semelhante ao registrado em Josué. Para ele, a travessia trouxe a novidade de uma vida que não mais teria fim. Algo que ele não imaginava finalmente aconteceria. Ele entraria no reino de Deus para sempre e não passaria pela morte, como a palavra nos diz nos dias de hoje. Eliseu também, nesse mesmo momento, teve a sua mudança de servo de profeta para ser o profeta principal da nação. O terceiro ponto, então, que o autor nos traz, ele já nos fala do nosso Mestre Jesus Cristo, especialmente em Mateus 3, 16, 17, Marcos 1, 9, em que fala do momento do batismo de Jesus e algo também fantástico e maravilhoso aconteceu. Uma pomba desceu sobre o Mestre, simbolizando o Espírito Santo, e uma voz veio do céu dizendo: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, a ele segui." Como esses escritores do Novo Testamento descrevem o significado simbólico e espiritual do Rio Jordão? Bom, nós entendemos que o Jordão tem, então, o significado espiritual de libertação, de mudança, de ação divina e, obviamente, a oferta a todos nós, seres humanos, de salvação. O ministério terrestre de Jesus, como diz no penúltimo parágrafo da lição, como representante de Israel, segue o padrão da história do antigo Israel. Ele passou pelas experiências do Mar Vermelho e do Jordão. Ele foi chamado para fora do Egito após um decreto de morte. Passou 40 dias no deserto, semelhantes aos 40 anos do antigo Israel, e como uma transição de sua vida privada para seu ministério público, ele foi então batizado no Jordão. Em Hebreus capítulo 3, verso 4, em que nós já mencionamos para falar da grande provocação, em que os rebeldes não optaram por seguir os conselhos divinos, ouvir a sua voz e fazer o que era correto, que era crer no poder de Deus para que eles conquistassem aquela terra. Deus conquistaria a terra em lugar e em favor deles. Uma vez que eles não reconheceram, o evento foi chamado como a provocação e eles não entraram no descanso do Senhor, que seria a transposição do Rio Jordão e as maravilhas da terra de Canaã. A entrada em Canaã como prenúncio, então, do descanso da graça nos é oferecido ainda hoje. Em Hebreus 3 e 4 nos diz que hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Nós vimos até aqui, sobre a lição, momentos importantes na história do povo de Israel, e eu tentei chamar a atenção de cada um de vocês que assiste esse vídeo para o fato de que a sua vida também tem que ser desenvolvida pela fé. Em sua vida você também tem que desenvolver a sua obediência e, como consequência, terá a sua fé também desenvolvida. Precisamos olhar para trás. Temos a nossa Bíblia, a Palavra de Deus, como principal dos memoriais que devemos nos lembrar todos os dias. A fé é desenvolvida através da obediência e precisamos continuar esse cultivo. Falamos também sobre as mudanças pelas quais a igreja tem passado e que, apesar da dificuldade, talvez, da liderança espiritual, nós devemos nos mantermos firmados sobre o firme alicerce que é o Senhor Jesus Cristo. No estudo adicional da sexta-feira,
Temos um texto de Testemunhos para a Igreja, página 530, em seu volume 1. O Israel moderno está em maior perigo de esquecer-se de Deus e ser levado à idolatria do que o antigo povo de Deus. Muitos ídolos são adorados, mesmo entre os professos observadores do sábado. Deus advertiu seu antigo povo a guardar-se da idolatria, pois, caso se desviasse do Deus vivo, sua maldição recairia sobre ele, ao passo que, se o amasse de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a força, ele abençoaria abundantemente seu cesto e sua amassadeira, e removeria do meio dele toda enfermidade. Que promessa maravilhosa, mas que advertência também consistente e urgente. Devemos pensar sobre os perigos da idolatria no dia de hoje. Especialmente quando ela menciona que muitos ídolos são adorados, mesmo entre os professos observadores do sábado. Precisamos pensar que os observadores do sábado podem incorrer no risco de se perderem por idolatrar também um dia, que não é mais importante do que o seu Criador. Vamos fazer uma oração? Deus Santo, poderoso, Criador de todas as coisas, Deus maravilhoso, Deus fantástico, Deus todo-poderoso, agradecemos ao Senhor pela presença do Teu Espírito Santo em nossas vidas, nos conduzindo ao estudo da Tua Palavra, estudo esse que nos faz imaginar as maravilhas que o seu povo de Israel viu no passado. Nós vemos também hoje em dia muitas maravilhas acontecendo e por isso somos gratos ao Senhor. Alimenta teu povo em todo o tempo, em todas as condições, para que sejamos de fato obedientes ao Senhor. Essas bênçãos te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.